A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. A nossa igreja fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353. Você é o nosso convidado para as nossas programações. Domingo nós temos às 9h30 da manhã nossa escola dominical, estudo bíblico, e à noite o nosso culto público. Então, você é nosso convidado para esses dois horários no domingo, que fica ali no centro, atrás do Seja, na frente da Moto Honda, e nós esperamos que você venha nos visitar. Nós vamos ter uma palavra agora dos nossos patrocinadores e depois nós teremos uma oração e a leitura da Bíblia. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Pois bem, queridos, nós vamos pedir agora que Deus esteja nos abençoando no nosso encontro, nos orientando na palavra dele. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Deus, a bênção de sermos, ó Deus, o teu povo, chamados para conhecer o Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de trazermos a tua palavra. Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, e te peço a tua orientação para a leitura e a meditação da tua palavra agora. Amém, Senhor. Amém. A nossa igreja completou 65 anos de organização no dia 20 de janeiro desse ano. Nós fomos organizados, igreja, em 1957. As visitas dos missionários americanos aqui na região de Lages começaram em 1904. Mas a igreja só se tornou igreja organizada, como a nossa denominação reconhece, em 1957, dia 20 de janeiro. E por causa de janeiro ser o mês de férias, o nosso conselho, as nossas comemorações são em março, né? Após as festas aí de férias, de carnaval. Então, esse mês de março tem sido um mês festivo para nós, agora com um significado muito mais amplo, né? De podermos retornar presencialmente. As nossas programações durante a semana são encontros presenciais de estudo bíblico, e nós louvamos a Deus por isso, por esses 65 anos que tem sustentado a Igreja Presbiteriana de Lages. E nós estamos então finalizando aqui hoje uma série de mensagens na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Então, a carta aos Gálatas é uma carta que vai reafirmar a mensagem do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós leremos aqui o capítulo 6, do versículo 11 até o 18. É a última parte, é o encerramento dessa carta. Então, convido os queridos irmãos aí a lerem comigo esse trecho da palavra de Deus. E diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Essa palavra do apóstolo Paulo que encerra essa carta, ele fecha essa carta com muita perspicácia, porque todo o assunto da carta foi com relação exatamente à questão da lei e Cristo. Não é? O apóstolo Paulo fundou essa igreja ali na primeira viagem missionária, naquela região da Galácia. Então ali haviam várias igrejas, né, nessa região da Galácia, por isso que chama Carta aos Gálatas. Então essa região foi contaminada pelos judaizantes. E o apóstolo Paulo escreve essa carta num tom de exortação, de orientação, mas a mão dele aqui pesa bastante sobre quem traz esse tipo de pensamento, né? Então, a gente sente no teor da carta, nós vimos que o apóstolo Paulo se preocupa em explicar que esse tipo de comportamento e atitude que eles estavam tendo de observar as regras judaicas, principalmente da circuncisão, né, que esses judaizantes estavam com medo da perseguição dos judeus, né? Porque a gente diz judaizantes, eles criam em Jesus, não é que eles não criam em Jesus como o Senhor, só que um momento que eles estavam vivendo, eles estavam sendo pressionados pelos judeus a voltar às regras judaicas, a se circuncidar, que era uma marca do povo judeu. A circuncisão foi dada por Deus lá na antiguidade ao povo judeu e é o sinal da primeira aliança, não é? Então essa marca visível na carne, né? Porque a circuncisão ela é feita só nos homens, né? Então essa marca é visível e essa marca ela começou a ser exigida para mostrar que eles ainda eram aquele povo da primeira aliança. Só que o apóstolo Paulo levou o evangelho dizendo: o evangelho se cumpriu, a lei se cumpriu em Cristo. E quando nós voltamos a esses rudimentos da lei, nós estamos voltando a um cárcere, porque a lei, se nós vivermos debaixo da lei, a lei não tem esse poder de nos dar vida, ela só mostra onde nós erramos. Estamos todos encarcerados no erro, porque a lei só vai mostrar o erro, ela não tem esse poder da vida como Cristo nos deu vida. Não é? Porque Cristo deu a vida por nós, ele não revogou a lei, ele cumpriu a lei. E essa última frase que ele fala, eu trago no corpo as marcas de Cristo, é muito interessante, porque alguns pensam, né, que ele está falando das marcas literais de Cristo. Quando a gente pensa nas marcas de Cristo, o que a gente pensa? Na marca dos pregos, né, nas suas mãos ou nos seus punhos, e no corte na lateral, nos seus açoites, né, no ferimento das suas cabeças por causa da coroa de espinhos. Então essas seriam as marcas que nós pensamos em Cristo. Só que o apóstolo Paulo não foi crucificado até aquele momento, né? E ele também não foi coroado com uma coroa de espinhos, mas ele foi sim açoitado, né? Foi preso. Então muitos pensam que ele está dizendo aqui das marcas de Cristo, das marcas do sofrimento de Cristo, dos açoites ou dos pregos, mas quando a gente pega o contexto aqui, quais são as marcas evidentes de Cristo com relação ao que estava passando aquela igreja da Galácia? E ele começa o texto dizendo, né, sobre a condição dele de saúde,
né? Ele está dizendo que veja com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho, né? É um indício de um grande problema que ele tinha, que possivelmente seja esse o espinho na carne, a dificuldade de visão do apóstolo Paulo. Ele mesmo fala que a primeira vez que ele foi lá na Galácia, na plantação das igrejas, esses irmãos foram tão solícitos, o amaram tanto e tinham tanto apreço por ele, que eles se compadeceram da doença dele, e que, se possível fosse, eles teriam tirado os próprios olhos e dado para ele, né? Então, a enfermidade do apóstolo Paulo aqui, ela fica bastante direcionada para isso, para esse problema de visão que ele tinha, né? Em outros textos a gente vai ter essa evidência, né? Quando ele foi preso e ele não reconhece que é o sumo sacerdote que está falando com ele, que estava a uma certa distância, e ele chama o sumo sacerdote de parede caiada, ou seja, uma parede pintada de branco. A roupa do sacerdote era branca. E aí alguém dá um tapa no seu rosto, né? Dá um tapa no rosto do apóstolo Paulo e fala assim: respeite, você está falando com o sacerdote. Eu falo: não sabia que está falando com o sacerdote. O homem que era especializado, né, na religião judaica não sabia que era o sacerdote que estava falando, né? Então, o sumo sacerdote, no caso, né? Então, essa evidência, e também uma evidência muito forte, é quando naufraga o barco lá na ilha de Malta, né? E eles sobrevivem a esse naufrágio, vão para a ilha e eles começam a buscar gravetos para fazer uma fogueira, e o apóstolo Paulo sai catando os gravetos também, né, para ajudar, e quando ele chega para jogar os gravetos no fogo, ele traz uma cobra, né? Está pendurado uma cobra na mão dele lá, e o pessoal fica todo assustado, né? Então ele achou que a cobra era um graveto também, né, bicho? Ele era muito, muito deficiente visual, né? Então essa evidência, ou essa pista, né, ele começa dizendo aqui: eu mesmo estou escrevendo para vocês, né? Eu mesmo estou escrevendo para vocês. E o que eu estou escrevendo para vocês? Primeiro, essas marcas de Jesus, que nós podemos inferir aqui, é a humildade, né? Ele começa dizendo: todos os que querem ostentar-se na carne, ou seja, aqueles que estavam se circuncidando, eles estavam dizendo: nós estamos cumprindo a lei, nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou, nós somos o povo de Deus, nós não estamos impuros, nós nos purificamos agora. E ele continua: esses que vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, ou seja, aqueles que confessam Cristo como o Senhor, já tinha sido decidido pelo concílio lá em Jerusalém, que aqueles que criam no Senhor Jesus não precisavam mais circuncidar. Não era mais esse sinal da aliança. Qual era o sinal da aliança agora? O batismo. O batismo é o sinal da nova aliança. Nova aliança com Deus. O sinal de sermos povo de Deus é o batismo. E Estevão, né, foi apedrejado no primeiro discurso, quando ele faz essa análise, ou no seu sermão, ele afirma que Cristo cumpriu a lei, cumpriu toda a lei, e mesmo ele tendo cumprido toda a lei, ele foi amaldiçoado, né? Ele foi morto pelo povo. Então, qual é a vantagem de se cumprir a lei? Nenhuma. A lei, ela só nos mostra a nossa enfermidade, que estamos enfermos, estamos doentes pelo pecado. E aí, o apóstolo Paulo traz essa marca do Senhor Jesus, que é a humildade. Porque o Senhor Jesus cumpriu a lei, mas ele não se gabou de cumprir a lei. A lei o levou exatamente para o morrer na cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Lembrando que a morte de cruz naquela época era a morte mais humilhante. Era para as pessoas, para aqueles condenados pelos crimes que você desprezava, que era ser ladrão ou assassino. Então eram os crimes mais
desprezíveis daquela época. A pessoa morria de um modo humilhante. Então foi essa morte que o Senhor Jesus morreu. E ele cumpriu toda a lei. E como ele cumpriu toda a lei? Morrendo, né? Ele deu a sua vida por nós e nos resgatou, nos libertou. Então a primeira marca é a humildade. A segunda marca que o apóstolo Paulo apresenta aqui, além da humildade, é também a transformação de vida, né? Jesus, ele trouxe ou fez vários milagres, e o primeiro milagre foi transformar água em vinho. Depois ele mudou aí, né, situações do povo que estava com fome, alimentou o povo, deu vista aos cegos, ele fez paralíticos andarem, fez o vento e o mar se acalmarem. Então, os exemplos de Jesus foi a da transformação das realidades, né? Então, ele traz aqui, longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, né? Nova criatura. Então, todos esses rudimentos fracos do mundo, de sermos alguma coisa, né? Não trabalha em nós a transformação da nossa vida. Pelo contrário, toda vez que a gente busca a nossa glória, busca ser reconhecido, ou busca provar que nós somos melhores que alguém, nós estamos nos degradando diante de Deus. Porque Deus abate o exaltado, mas Ele exalta o humilhado. A transformação de vida é uma das grandes marcas daquele que encontra com o Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele se achava, ou ele era um dos mais importantes dos fariseus, tinha aí autoridade para perseguir, para entrar na casa de quem ele quisesse, né, com autorização do governo, com autorização das altas cúpulas do judaísmo, para poder perseguir aqueles que serviam a Jesus Cristo, estavam seguindo a Jesus Cristo. Então ele se achava algo, se achava alguma coisa, né? Ele consentiu na morte de Estevão e ele tinha toda essa autoridade. Mas no dia que ele se encontrou com o Senhor Jesus, o que aconteceu? Uma verdadeira transformação. Ele se transformou naquele que tinha toda a arrogância, de quem tinha toda a autoridade, naquele que é agora o perseguido, aquele que agora estava dando a sua vida, aquele que agora estava sendo preso e açoitado, né? Aquele que estava sendo ridicularizado nas praças, aquele que estava sendo enviado para a morte. O apóstolo Paulo, ele experimentou essa marca de Cristo, que é a transformação das vidas, né? Então, diante desta carta, meus irmãos, nós vemos que quando nós buscamos nos autogloriar, buscamos a nossa glória, buscamos o nosso eu, colocamos o nosso eu no lugar de Deus, o resultado é a divisão, é a obra da carne, é a gritaria, é a ira, é a maledicência, são as facções. Mas quando o Espírito Santo toma conta de nós, quando nós nos rendemos ao Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito é bondade, benignidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O apóstolo Paulo enfatiza isso. Capítulo 5 de Gálatas, que nós lemos já. Contra essas coisas não há lei. Agora, quando nós buscamos ou mostramos as obras da carne, o que estava acontecendo na igreja na Galácia? Havia briga interna, né? O apóstolo Paulo orienta, veja que vocês estão se mordendo, veja que vocês não se destruam, né? Então havia uma disputa de poder dentro da igreja, uma briga, um mal-estar dentro da igreja por causa dessas questões de aparência, né? De mostrar quem é melhor. E aí o apóstolo Paulo usa as marcas de Cristo, a humildade, né?
a transformação de vida, para mostrar àqueles irmãos que esse caminho é o caminho que vai agregar, né? E ele diz, a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, né? O apóstolo Paulo tem uma perspicácia, né, uma ironia na sua fala também, porque aqui eles estavam exatamente sendo divididos por causa das regras a seguirem, né? Começaram a colocar um monte de regra, você vai ter que se circuncidar, e a regra judaica só vai piorando, né? Se você encostar em alguma coisa impura, você vai ter que ficar 7 dias afastado, se purificando, vai ter que tomar não sei quantos banhos, né? Então, só um exemplo, né, de como isso nos leva a uma paranoia e não faz muito sentido, né? Os tradutores, alguns tradutores ou copistas da Bíblia ou das leis judaicas, né? Conta a história que alguns deles, uns ascetas, chamados ascetas, né? Ou seja, aqueles que buscam se purificar, eles, toda vez que estavam copiando um texto da palavra de Deus, eles, na hora que chegava na palavra Iavé, que significa Deus, eles paravam aquela cópia toda vez que aparecia esse nome, Iavé. Eles paravam de copiar, tomavam um banho, trocavam de roupa e pegavam uma caneta de ouro e escreviam Iavé. Toda vez, se aparecesse 5 vezes o nome de Iavé no mesmo capítulo, eles faziam esses rituais as 5 vezes. Perde o sentido do negócio, né? O que Deus exige de nós são os sacrifícios do nosso arrependimento, né? O nosso coração quebrantado diante dele. Então, quando o apóstolo Paulo encerra essa carta e ele diz: todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus é a igreja, não são os judeus mais. Não existe mais o povo judeu único, exclusivo de Deus. Aliás, nunca existiu, se você observar pela narrativa da graça, do povo lá no deserto, daquele povo que morreu no deserto. E hoje, o povo de Israel, esse Estado de Israel que existe, você vai lá, quantos ateus não existem, quantos blasfemadores não existem, né? Então a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre o Israel de Deus, ele está justamente tocando nessa ferida. O livro, a carta aos Romanos, quando ele escreve, ele vai falar nos capítulos 9, 10 e 11 sobre exatamente isso, sobre essa divisão que era feita na época entre judeus e gentios. E ele diz que essa divisão caiu. E ele diz que o povo de Israel, Deus usou exatamente para atrair o povo gentio. A recusa de Deus do povo de Israel é que possibilitou a salvação do povo gentio. Uma explicação muito profunda do apóstolo Paulo, e ele diz aqui: seja sobre Israel de Deus, né? E aí ele invoca a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, seja convosco e o vosso espírito. Amém. É isso que nós desejamos. A bênção de Deus para a sua vida e que Ele esteja na sua vida te transformando, né? Que possamos ver em Jesus os exemplos, as marcas da humildade, da transformação de vida. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é
de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente